Olá, bem-vindos a esta exploração. Hoje a gente mergulha num material assim muito rico sobre um livro fascinante, né? O livro de Provérbios da Bíblia. Um clássico da sabedoria, sem dúvida. Exato. E olha, nossas fontes são bem variadas. Temos comentários bíblicos aprofundados, tipo os do Derek Kidner, do Hernandes Dias Lopes. Temos também um estudo mais focado do Flávio Smith. E introduções gerais que dão um panorama legal, como a da Conferência Episcopal Portuguesa e a do Bill Nascimento, né? Isso. Um leque bem interessante de perspectivas para a gente analisar. Com certeza. E a nossa missão aqui, bom, é tentar destilar o essencial desses textos, sabe? O que faz Provérbios ser tão relevante ainda hoje? Quais são as ideias-chave? Vamos investigar isso aí. Bora lá. Para começar então, o que exatamente é o livro de Provérbios? É só tipo uma coleção de ditados antigos, água mole em pedra dura, essas coisas? Ah, é bem mais que isso. Claro que tem muitos ditados, mas as fontes descrevem como uma antologia, sabe? Uma coletânea mesmo, selecionada com cuidado da sabedoria tradicional de Israel. Algo que foi sendo formado, assim, ao longo de séculos. Uma antologia, gostei disso. E o próprio título em hebraico, Mishle, tanto a introdução da Conferência Episcopal quanto o Hernandes Dias Lopes comentam isso. Ele já traz essa ideia de comparação, de paralelo, sabe? Ah, tipo contrastes. Exatamente. E isso estrutura muito o livro. O contraste entre o sábio e o tolo, o justo e o ímpio. Tá lá o tempo todo. Interessante essa ideia da comparação como estrutura mesmo. Ajuda a sacar a forma do livro. Agora, e a autoria? A gente sempre ouve falar de Salomão, né? Quase como se fosse o único autor. Sim, essa associação é imediata. Mas as fontes que a gente tem aqui, elas mostram um quadro um pouquinho mais complexo, certo? Exato, bem mais complexo. Salomão é, sem dúvida, a figura central, né? Famoso pela sabedoria imensa, como a gente lê lá em Reis. E a ele são atribuídos, assim, de forma honorífica e principal, os primeiros grandes blocos do livro, até o capítulo 25. Várias fontes confirmam isso. Ok. Só que o livro como a gente tem hoje, ele é resultado de um processo editorial mais longo, entende? Ah, então não foi escrito de uma vez só por ele. Não, as fontes são bem claras nisso. A introdução da Conferência Episcopal, o Schmidt, o Lopes, eles identificam outras partes, outras coleções, tem um material compilado pelos homens de Ezequias, lá nos capítulos 25 a 29. Certo. Depois tem as palavras de Agur, no capítulo 30, e as do rei Lemuel, no 31. É uma obra mais coletiva, sabe? Um tesouro que foi sendo acumulado. Entendi. Então não é um livro de um autor só, de um fôlego só, é mais como uma biblioteca de sabedoria que foi compilada e organizada com o tempo. Isso muda um pouco a visão, né? Muda sim, é uma perspectiva mais rica, eu acho, e a própria estrutura do livro reflete essa diversidade. Os primeiros capítulos, de 1 a 9, eles funcionam como um grande portal, sabe? Um convite super apaixonado para buscar a sabedoria. Aquela parte que é a sabedoria personificada, né? Isso, de forma muito poética. Aí depois vem as coleções salomônicas, os ditos dos sábios e, por fim, Agur e Lemuel. É uma arquitetura bem interessante. Legal. Falando em sabedoria, Hokmah, em hebraico. Esse é o coração do livro, sem dúvida. Mas o que essa Hokmah significa ali? É só ser inteligente, ter um QI alto? Não. A Hokmah bíblica vai muito além da inteligência intelectual pura. As fontes, como a introdução da Conferência Episcopal, por exemplo, que até cita vários versículos, Sim. elas apresentam a sabedoria como fonte de vida mesmo, de felicidade, de sucesso. Mas sucesso num sentido pleno, né? Envolve discernimento ético, a habilidade de agir certo de forma correta em relação a Deus e às outras pessoas. Entendi. Quer dizer, não é só saber coisas, mas saber viver. Exatamente, é uma sabedoria muito prática. O Kidner e o Lopes, por exemplo, eles batem muito nessa tecla. É sobre como navegar a vida de um jeito sadio, alinhado com a ordem que Deus criou, sabe? Em submissão à vontade dele. Não é filosofia de sofá, então. De jeito nenhum, é aplicação no dia a dia. E é tão importante que, como você mencionou, a sabedoria é personificada lá no capítulo 8.
descrita como presente com Deus antes mesmo da criação do mundo. Essa parte do capítulo 8 é muito poderosa mesmo. Dá uma dimensão quase cósmica para a sabedoria. E aí a gente chega naquela frase-chave que se repete, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios 1.7, 9.10, fundamental. Mas essa palavra temor, ela ainda causa um certo estranhamento hoje, né? Soa um pouco assustador. Como é que as fontes ajudam a gente a entender isso melhor? E além do medo literal? Esse é um ponto crucial mesmo. O temor aqui, como o Bio Nascimento e o Hernandes Dias Lopes explicam bem, não é primariamente medo paralisante, sabe? Terror. A essência é uma reverência profunda. Um respeito, assim, cheio de admiração, que nasce quando a gente reconhece a grandeza, a santidade, a soberania de Deus. É essa reverência que leva à obediência e ao conhecimento de verdade. Então é menos ter medo de Deus e mais ter um senso profundo do lugar dele e do nosso lugar diante dele. Uma reverência que guia a gente. Perfeito. É isso. O Bio Nascimento até diz que essa é a base teológica de todo o livro. E o Kidner complementa dizendo que a lógica é: se Deus criou tudo com a sabedoria dele, então a nossa sabedoria humana só pode começar reconhecendo e reverenciando ele, certo? Faz sentido. Sabedoria e piedade andam juntas em Provérbios, não dá para separar. Certo. A reverência como ponto de partida, não o medo. Isso clareia bastante. Agora, vamos para a parte talvez mais fascinante para a gente hoje. Como essa sabedoria, essa reverência, se manifesta na prática. No dia a dia, onde é que a teoria encontra a vida real, segundo esses textos? Por exemplo, o livro, especialmente ali entre os capítulos 10 e 15, tá cheio de contrastes, o justo versus o ímpio. Sim. A justiça é mostrada como um escudo, sabe? Uma proteção, Provérbios 11.4-6. Enquanto a maldade, ela é meio que autodestrutiva, leva a pessoa à própria ruína, 11 verso 5. O Kidner e o Lopes comentam sobre como o livro afirma que Deus cuida do justo, lá em 10.3, e como condena fortes práticas como o suborno, porque isso perverte o julgamento, né? 17:23. E tem aquela questão da honestidade nos negócios também, né? Lembro das balanças falsas. Sim, muito presente. A introdução da Conferência Episcopal destaca aquele verso. Balanças enganosas são abomináveis ao Senhor. 11:1. Isso mostra uma preocupação muito prática com integridade no comércio, né? Algo essencial para a saúde da comunidade. Total sentido. E quanto aos relacionamentos? Amizade, vizinhança, família. O que Provérbios ensina sobre navegar essas águas? Olha, dá um valor enorme para os relacionamentos saudáveis. O Kidner analisa, por exemplo, como o bom vizinho busca a paz. 3:29. Isso. E pratica generosidade, mas também é prudente. Sabe a hora de se afastar de más companhias ou de não se meter em negócios arriscados dos outros, tipo ser fiador sem pensar direito, sabe? Ah, sim, tem essa parte da fiança também. 6:1-5 e 22. Exato. É aquele equilíbrio delicado, né? Ser aberto, mas ser prudente, para não ser levado por qualquer um. Entendi. E a lealdade na amizade é muito valorizada. O Kidner ressalta isso, a amizade íntima, leal, em contraste com aquelas amizades superficiais, sabe? Baseadas em interesse, que somem na hora do aperto. O Lopes também aponta isso lá em 19:4. O rico tem muitos amigos. Pois é. E tem até o aviso de que certas amizades podem levar à ruína mesmo. 18:24. E tem também aquelas advertências sobre a figura da mulher adúltera, né? Que aparecem bastante, especialmente no começo. Como a gente entende isso hoje? É um tema recorrente, sim. É usado muito como um arquétipo, sabe? Do perigo da infidelidade, da sedução para o mal. O Kidner e o Lopes destacam que ela é descrita como alguém que quebra uma aliança sagrada, que esquece da aliança do seu Deus. 2:17. Então o foco é na quebra da aliança do compromisso. Isso. Reforça a importância vital da fidelidade, do compromisso, da aliança no pensamento de Provérbios. Entendido. Outro tema que salta aos olhos é a comunicação. O poder das palavras. Parece central. Nossa, demais. É um dos temas mais fortes. O Hernandes Dias Lopes lembra aquele verso impactante.
A morte e a vida estão no poder da língua. 18:21. Uau! A fala do justo é comparada a uma fonte de vida. 10:11. Mas a do ímpio pode ser como um fogo que destrói. 16:27b. Uma imagem que o Kidner analisa bem. E aí entra aquela ideia de que o que a gente fala é um reflexo do que está dentro, né? Tipo um espelho da alma. Precisamente. Provérbios dá essa chave pra gente. O que sai da boca é um diagnóstico direto do que está no coração. O Kidner e o Lopes ligam isso àquela exortação central de Provérbios 4:23. Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então não adianta só cuidar das palavras se a fonte está suja, digamos. Exato, tem que trabalhar a fonte. Por isso a ênfase em pensar antes de falar. 15:28, como o Kidner pontua. E claro, as consequências ruins da má comunicação. Fofoca, bajulação. Sim, são condenadas duramente. O fofoqueiro, o mexerqueiro que espalha segredos, 11:13, e a falsidade da bajulação interesseira, 26:24 a 26:29, 5, são vistos como coisas que destroem a confiança, a comunidade. O Lopes detalha bem isso. A honestidade e a palavra que constrói são muito valorizadas, então. Demais. Percebi também. Uma atenção muito grande para a esfera do trabalho, da riqueza, da pobreza. Como esses temas são tratados. Parece bem pé no chão. Extremamente práticos. Um ponto que sempre volta, e o Lopes destaca isso, é que a integridade vale mais que muita riqueza. 19:1, 22:1. Certo. A riqueza que vem de jeito errado, por meios injustos, é vista como ilusória, como fonte de perturbação. 15:6, 16:8. Mas e a prosperidade? O livro não vê como algo bom, desejável? Vê sim, claro, mas sempre ligada à retidão e, muito importante, à generosidade. A generosidade é incentivada ativamente como caminho para a própria prosperidade. A alma generosa prosperará, diz lá em 11:25. Legal isso. Por outro lado, a ganância, a avareza, está ligada a conflito, a insatisfação, 15:27, 28:25, algo que a introdução da conferência e o Kidner também abordam. E o contraste clássico. Diligência versus preguiça. Isso é quase um cartão de visitas de Provérbios, né? Sem dúvida. É um dos contrastes mais vivos do livro. O trabalho esforçado, diligente, é sempre exaltado. É o caminho para ter o suficiente, para não passar necessidade e até para liderar. 12:11, 14:23. Isso. Já a preguiça, nossa, é criticada duramente. Está ligada diretamente à pobreza, à falta. 6:6-11, 10:4-24. A formiga vira o exemplo máximo de diligência para ser imitada pelo preguiçoso. A famosa formiga, 6:6-8. Essa mesma. Um ponto que o Lopes explora bastante. Eu lembro daquela imagem quase engraçada do preguiçoso que tem preguiça até de levar comida à boca. 19:24. Ou de assar a caça que ele mesmo pegou. Exato. 12:27 são exageros, hipérboles, claro, mas servem para pintar um quadro bem forte da inércia, da falta de iniciativa que a preguiça causa. A pessoa nem consegue aproveitar o que já tem. É verdade. Além do trabalho, e sobre os traços de caráter mais íntimos? Orgulho, humildade, controle da raiva, inveja. Fundamentais para a vida sábia, segundo Provérbios. O orgulho é sempre apresentado como o caminho certo para a queda, para a desgraça, enquanto a humildade é o que vem antes da honra. 16:18, 18:12. Isso aparece bastante mesmo. Tanto a introdução da conferência quanto Lopes ressaltam isso, e as fontes indicam até que Deus se opõe ativamente aos orgulhosos, sabe? A gente infere, e o Lopes menciona. E a raiva explosiva. O famoso pavio curto. Considerada tolice pura e um perigo enorme. Textos como 14:17, 27:3, 29:11, eles advertem muito contra a raiva sem controle e precipitada. O Lopes e o Bill Nascimento apontam como a pessoa que se irrita fácil acaba criando problema para si mesma e para os outros. E a inveja. Aquele sentimento que corrói, né? Provérbios usa uma metáfora fortíssima para a inveja. É como podridão nos ossos. 14:30. Ela destrói a pessoa por dentro.
É vista como algo insaciável, destruidor. 27,4. O Lopes comenta isso. Reconhecer e lidar com a inveja faz parte da sabedoria. E o autocontrole, de forma mais geral? Essencial. Quem não tem domínio próprio é comparado a uma cidade sem muros. 25,28. Totalmente vulnerável. O Lopes usa essa imagem para mostrar como controlar os impulsos, as emoções, as palavras. É visto como sinal de força interior, de maturidade, elemento-chave da sabedoria. Nossa, que análise abrangente que a gente conseguiu fazer com essas fontes. É impressionante a quantidade de sabedoria prática, focada no caráter, nas relações que Provérbios oferece. Se a gente fosse resumir assim a grande mensagem que esses textos ajudam a gente a enxergar, qual seria? Olha, acredito que a mensagem central que fica é esta. A verdadeira sabedoria, aquela que nasce da reverência a Deus, ela não é só um exercício intelectual, sabe? É o fundamento para uma vida com propósito, com integridade, com significado real. E isso se traduz em ações concretas. Molda nosso caráter, nossos relacionamentos, nossa ética no trabalho, nossa espiritualidade. Oferece um caminho para a gente viver bem, de verdade, tanto individualmente quanto em comunidade. É fascinante perceber como esses princípios ditos há tanto tempo continuam fazendo sentido, né? Então, o que tudo isso significa? Significa talvez que essa busca por viver bem, com justiça, em harmonia, é uma constante humana. E Provérbios oferece um mapa valioso para isso, testado pelo tempo. Sem dúvida, as questões sobre honestidade, relacionamentos saudáveis, controle emocional, o uso que a gente faz das palavras, são desafios de sempre, né? Exatamente. E para quem nos acompanhou nesta análise, fica então uma provocação final, uma questão para continuar pensando, inspirada justamente por essa natureza coletiva e contextualizada de provérbios que a gente discutiu. Considerando que o livro de Provérbios é essa coletânea de sabedoria vinda de diferentes épocas e contextos lá de Israel antigo, como é que a gente pode discernir e aplicar os princípios fundamentais dele sobre justiça, relacionamento, sabedoria prática, nas complexidades tão diferentes do nosso mundo hoje, sem cair na armadilha de aplicar de um jeito simplista demais ou fora de contexto? Uma ótima pergunta para a gente levar daqui. Fica o convite à reflexão.